Olá, como vai? Boa noite. Consumo de energia aumenta, a produção diminui e conta de luz pode ficar mais cara. Supremo Tribunal Federal proíbe exclusão de candidatos em concursos públicos por causa de tatuagem. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar também. Animal invade pista na MGC 354 em Patos de Minas e provoca acidente com micro-ônibus. Assaltante armado com faca é contido por populares e acaba preso pela Polícia Militar. Palestra promovida por entidades de classe vai dar dicas para quem quer aproveitar melhor o tempo. Acidente de trânsito deixa família em dificuldades em Patos de Minas. Patenses que participam da cobertura das Olimpíadas retornam à cidade e contam experiências da maior competição esportiva do mundo. Justiça define regras para a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV em Patos de Minas. Programa Amor Exigente completa 3 anos de apoio a dependentes químicos. E você vai conhecer uma clínica que usa a produção de hortaliças como terapia para os internos. Vamos juntos e bem informados a partir de agora no NTV News, que está começando. Pacientes da cidade de Brasilândia de Minas que seguiam em um micro-ônibus para fazer consulta médica levaram um grande susto nesta madrugada. O micro-ônibus que eles estavam bateu em um animal que estava na pista na MGC 354. O veículo ficou danificado, mas os passageiros nada sofreram. Segundo a polícia, o micro-ônibus saiu da cidade de Brasilândia de Minas por volta da meia-noite com destino a Uberaba, levando passageiros para consultas médicas. O motorista relatou que, ao se aproximar do quilômetro 177, ele se deparou com cerca de 10 animais espalhados cruzando a rodovia. O condutor reduziu a velocidade tentando desviar, mas não conseguiu parar a tempo de evitar a batida contra uma vaca, que, com um forte impacto, morreu na hora. Ainda de acordo com a polícia, o animal não tinha marcas de propriedade e, por isso, o dono ainda não foi identificado. Não foi informado quantos passageiros estavam no veículo, mas a informação é de que ninguém se feriu. Quando a nossa reportagem chegou ao local do acidente, havia apenas 2 pessoas. Os demais ocupantes do carro já tinham sido resgatados por outros veículos. É sempre um risco, né? Animais na pista. Olha, e um homem de 35 anos foi contido por populares ao tentar cometer um assalto no final da manhã de hoje, em Patos de Minas. Ele chegou a colocar uma faca no pescoço da vítima, mas acabou sendo dominado e preso. O autor tem diversas passagens pela polícia. A jovem de 17 anos andava pela rua Juca Mandu, no centro da cidade, quando foi surpreendida por um indivíduo que portava como arma uma faca de mesa, levando o seu celular. Dessa vez foi um roubo tentado, né? Haja vista que o cidadão tentou tomar o celular da vítima lá no centro da cidade, né, de posse de uma faca. Contudo, ele foi acompanhado aí pelo sistema de olho vivo, né, e com a ajuda da comunidade aí, ele foi preso. Em meio à ação, a garota foi jogada ao chão e sofreu algumas escoriações. No momento lá da ação, né, o autor veio a jogar a vítima ao solo e com isso ela teve algumas escoriações. Romário Marinho da Silva, de 26 anos, foi conduzido para a delegacia. Ele já possui passagem pela polícia. Passagem por furto, passagem por roubo. A Polícia Militar orienta todos os pedestres para tomarem cuidado ao sair pelas ruas para não se tornarem vítimas dessas ações criminosas. Hoje em dia, todo mundo aí tem celular, anda com aparelho, né? Tomar realmente cuidado para não andar com o aparelho aí de forma ostensiva, né? E tomar cuidado mesmo com seus pertences, né? Para que não venha a ser vítima. E as ocorrências de roubo de carga cresceram 10% em 2015, na comparação com o ano anterior, segundo o estudo da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Foram 17,5 mil casos em 2014, contra 19,2 mil em 2015. O prejuízo estimado é de 1,12 bilhões de reais em 2015. O Sudeste concentrou 85,76% dos casos. As cargas mais visadas foram produtos alimentícios, cigarros, eletrodomésticos,
produtos farmacêuticos, produtos químicos, têxteis, autopeças, combustíveis e bebidas. E no próximo bloco vamos mostrar o apelo de uma família que passou a ter dificuldades após um acidente de trânsito. E vamos falar também como aproveitar melhor o seu tempo. É já já. O desemprego subiu em todas as grandes regiões do Brasil no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2015, segundo pesquisa do IBGE. Considerando todos os locais, a taxa ficou 11,3%, conforme pesquisa já divulgada pelo Instituto. A maior taxa foi observada no Nordeste. Em um ano, o índice de desemprego subiu de 10,3% para 13,2%. No primeiro trimestre deste ano, o índice havia ficado em 11,4%. Um acidente de trânsito deixou uma família em dificuldades em Patos de Minas. O homem da casa ficou impossibilitado de trabalhar e ainda passa por tratamento. Clarice e sua família têm passado por dificuldades. Seu marido foi atropelado há 5 meses enquanto trabalhava, vindo a sofrer várias fraturas na perna. E enquanto ele passa por essa fase de recuperação, ambos estão impossibilitados de trabalhar para sustentar a casa. Ele teve um acidente, né? Tive que sair do serviço para me cuidar dele. Ele quebrou tudo, a perna inteira. O rapaz bateu em cima da calçada nele inteira. Jogou ele longe. Ele está com 5 meses, assim. Só está recebendo um salário e eu estou precisando. As filhas e os netos do casal também vivem com eles em uma casa de aluguel. Todos estão desempregados e a renda que Dorival recebe enquanto está encostado não dá para pagar o aluguel da casa e os medicamentos para aliviar suas dores. Que agora ele está recebendo um salário, né? E não dá pelo remédio que ele toma. Agora, dia 4, vai ter que fazer outra cirurgia, né? A gente é difícil. Todo mundo desempregado. Minha filha começou a trabalhar agora, a outra ali, agora chegou mais 2, né? Os filhos. E agora vai ficar difícil. Que os 2 neném mama, fralda, né? A família dorme em colchões no chão e os mantimentos estão quase acabando. O leite é importante tanto para as crianças quanto para o senhor Dorival. Desesperados, eles pedem ajuda. Eu estou precisando, filha, de cama. Cama, fralda para os meus netos, leite, o remédio dele que ele tem que tomar é com leite, né? Agora chegou os netos do Paraná também, nós estamos precisando. Eu estou precisando mais de cama, alimento, sabe? Quem puder me ajudar, eu agradeço. Rua Pedro Casturino, número 559, Bairro Floresta. Só reforçando, quem puder ajudar a família da dona Clarice, o endereço, como ela disse aí, é Rua Pedro Casturino, 599, no bairro Nova Floresta. Como aproveitar melhor o tempo? A FIENG, SEBRAE e a Cipatos promoveram uma palestra para mostrar aos empresários e profissionais como melhor aproveitar algumas horas do dia. Algumas dicas são infalíveis. Viver contra o relógio, com afazeres que nunca terminam e contando os minutos, é uma tarefa cansativa. A impressão é que 24 horas nunca são suficientes. O tempo é algo muito importante e a iniciativa desse curso foi extremamente essencial, principalmente no meu dia a dia, que a gente trabalha no mundo corporativo, no mundo de empresas, que hoje a gente vive muito com metas, com prazos. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso na vida pessoal e com o profissional e seguir com esse nesse sentido. Mas o ponto é que somos todos iguais na questão do tempo. A diferença é o que fazemos com as 24 horas que recebemos todos os dias. De acordo com a psicóloga Danúbia Crispim, é fácil utilizar o tempo de maneira adequada. O caminho para isso é estabelecer prioridades para que o melhor rendimento possa ser obtido.
Você precisa ter técnicas e estratégias específicas para isso, né? Muita gente acredita que não existe técnica, mas tem formas, você tem que trabalhar em cima de prioridades, né? Metas estratégicas mesmo. O que é mais importante, mais urgente para que você faça primeiro? As pessoas hoje querem fazer o que é melhor para elas, não o que é mais importante para elas, para aquilo que elas desejam, né? E vejo também assim, as pessoas estão muito perdidas, desnorteadas, elas não sabem o que elas querem realmente, elas acham que querem alguma coisa e de repente acham que o resultado é aquele, mas pode ser muito melhor. Então, para você potencializar o seu tempo, potencializar os seus resultados, você tem que ter e aprender competências novas, né? Um exemplo que eu gosto muito é pegar um dono de uma mega empresa, né, até a nível internacional. Por que essa pessoa consegue gerenciar o tempo e administrar tantas coisas e outras pessoas custam administrar a própria vida? Eu gosto muito disso. E é simples, essas pessoas simplesmente aprenderam algo e colocam em prática. E realmente colocam em prática, não é só um aprendizado. Eu fui lá, fiz um curso e engavetei. Não, eu aprendi, eu estou colocando em prática e eu tenho resultado disso. É muito simples, mas é um trabalho, né, uma ação contínua. Danúbia Crispim foi a palestrante do Café com Prosa desta quinta-feira. O evento, que reúne empresários e trabalhadores, foi realizado na FIENG de Patos de Minas. Funcionários das empresas que começaram a levar essas novas técnicas para dentro das empresas e aí a gente começa a ver que também os empresários começam a vir. Isso demonstra que tem sido, sim, um sucesso, que as técnicas têm sido boas, que as pessoas têm saído daqui muito motivadas, porque para conseguir que o empresário destaque um pequeno tempo para poder vir aqui, é porque ele entende que aqui vai ter alguma coisa importante. Então a gente tem conseguido e tem sido um sucesso. A auxiliar Daniela Andrade participou do encontro. Segundo ela, os conceitos aprendidos já vão ser colocados em prática, para que as horas do dia sejam otimizadas. E nos deu grandes estratégias para superar o tempo e aprender como lidar cada minuto que a gente vem perdido cada dia. Bom, eu vou levar hoje para a empresa, né, para os meus colegas de trabalho, na questão da organização. Porque primeiro você tem que ser disciplinado. A disciplina ela vem em primeiro lugar com a organização e isso trabalhando com a agenda todos os dias, para não perder o tempo nem o prazo devido que tem que ser entregue os trabalhos na empresa. No próximo bloco você acompanha aqui como foram as Olimpíadas. Será que os patenses estão satisfeitos com o desempenho dos nossos atletas? E vamos compartilhar experiências de quem viveu de perto o maior evento esportivo do mundo. E estudantes de jornalismo do Unipam viveram a experiência de participar da cobertura das Olimpíadas Rio 2016. Eles já estão de volta em Patos de Minas, cheios de novidades para contar. Fernanda, Welker e Marcos. 3 jovens cheios de sonhos, mas com a mesma paixão, o esporte. Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por esporte, a minha vida inteira, desde criança eu sempre pratiquei. Pratiquei basquete, handebol, tênis, já joguei um pouco de vôlei, já fiz de tudo e tenho muita curiosidade sempre em conhecer novas modalidades. É um sonho de criança, o jornalismo sempre esteve nas minhas veias e o amor ao esporte também. Então, nada melhor do que fazer um casamento perfeito entre o jornalismo esportivo e a profissão. A minha experiência como voluntário foi única. A importância de um ex-atleta, não profissional, mas infanto-juvenil, como eu joguei, de estar perto de um ídolo, de ver um ídolo jogar, de ver os bastidores de tudo que acontece numa Olimpíada em si por trás, é muito gratificante. Há 15 dias, Fernanda, Welker e mais 2 colegas fizeram as malas e partiram rumo às Olimpíadas 2016. O grupo de estudantes de jornalismo fez a cobertura de alguns jogos e modalidades esportivas. Quando surgiu esse convite feito pela Fernanda, né, para estar ajudando ela na cobertura dos Jogos Olímpicos aqui no Rio, eu aceitei de prontidão e com o maior prazer. E quando ela me falou que eu iria fazer a cobertura de um dos jogos, seja lá qual for na modalidade, mas futebol, eu já fiquei imensamente feliz. E quando saiu a tabela, eu fiz os cálculos e falei assim, eu quero um jogo que possa estar vendo a seleção. Poderia ver outros jogos, mas não, eu queria a seleção. Então o que acontece? Eu fui até o jogo do Brasil e Colômbia,
em São Paulo, com aquele pensamento, nossa, a seleção não passa por um bom momento, somos cobrados o tempo todo, e a seleção brasileira de futebol masculino, ela tem uma aura especial, que nós crescemos vendo uma geração, né, de Romário, o rei do futebol Pelé, né? Vemos também a geração campeã de 2002, 2006, Ronaldo, Roberto Carlos, e aquele sonho de criança foi se tornando realidade a cada momento que chegava próximo ao jogo. Eu fui para Brasília primeiro, tive a oportunidade de fazer parte de uma coletiva de imprensa com o técnico do Brasil Sub-20. Tive a oportunidade também de, na zona mista, entrevistar o Neymar, entrevistar o Marquinhos, Gabigol, que são grandes nomes dessa seleção Sub-20. Infelizmente, eu peguei 2 empates, né, contra o Iraque e contra a África do Sul, e que é muito ruim pra gente, lógico, como brasileiro, ver esses empates, mas que acrescentou muito pra mim. Eu, como repórter, mesmo cobrindo apenas o Brasil, eu tenho que ficar imparcial, eu não posso torcer, eu não posso vibrar, então a gente fica numa área muito distante e que em nenhum momento a gente pode demonstrar alguns gestos de torcida. A outra menina que foi também comigo, a Joyce, ela foi para Belo Horizonte, ela assistiu também um jogaço da área de imprensa, onde eu estava em Belo Horizonte para assistir Brasil contra a Austrália, que foi para os pênaltis. E eu, como torcedora, eu gritei muito, fiquei lá em cima, gritei pelas meninas. E ela lá, a gente comentando depois do jogo, ela falava a vontade que eu estava de gritar, de falar vamos Brasil, e a gente não podia fazer isso. Então a gente vive tudo. Além de assistir a várias partidas, os jovens puderam exercitar a profissão e criar conteúdos jornalísticos ao lado de grandes profissionais. E com a câmera sempre na mão, foi difícil resistir a um selfie. Foi muito bacana essa experiência de chegar até o estádio, né? Pegar a parte de chegar e falar, caramba, olha o estádio cheirando a tinta, né? Porque o estádio de Itaquera, em São Paulo, é novinho em folha. E chegando até a área onde nós deveríamos ficar, né? A imprensa ficava, eu pude ver jornalistas do mundo todo. Eu via chineses, eu via ingleses. E, finalmente, eu consegui ver os companheiros de profissão que atuam aqui no nosso país. Pude ver profissionais do Sport TV, da TV Globo, pude ver especialistas profissionais do Fox Sport, da ESPN, locução ao vivo e aquela correria. Foi até então que eu cheguei próximo ao Eric Faria, do Sport TV, e falei, olha, eu te acompanho, eu acompanho o seu trabalho, eu gostaria de tirar uma foto com você. Ele foi super solista, aceitou de bom grado, consegui tirar foto com ele, foi uma experiência muito bacana. Já o organizador de eventos, Marcos Leles, participou das Olimpíadas como voluntário. Foram 15 dias de trabalho na Cidade Maravilhosa. Encontrei uma pessoa que me ligou, que chama Denise, que era minha coordenadora, me ligou e me chamou para ajudar ela a tomar conta na área dos oficiais. Oficiais era o quê? Era a área onde que ficava um lounge, que ficava somente árbitros de cadeiras internacionais e brasileiras. Tinha brasileiros, tinha só pessoas importantes nesse lugar. Então teve árbitro de cadeira que já fez final de Roland Garros, de Wimbledon. E até então eu trouxe uma camisa autografada pelo pessoal, ganhei uma camisa do pessoal de lá. Tive muitas amizades com o pessoal da CBT, que é do Brasil, que é da Confederação Brasileira de Tênis, da ITF, que é a Organização Internacional de Tênis também. Tive muita aprendizagem com esse pessoal. Após a experiência única na maior competição esportiva do mundo, eles exibem com orgulho suas conquistas, registros, vídeos e lembranças. Nos Jogos Olímpicos, todos os atletas eles ganham muitos pins, que são broches, e eles têm muita mania de trocar, tanto torcedores que compram ou que ganham de algum atleta. E eu ganhei a maioria dos pins aqui, eu assessoro um atleta do handebol masculino, eu encontrei com ele, ele me deu 13 pins e eu acabei trocando, eu faço coleção. Então, alguns atletas já sabiam, chegando lá eles me davam, eu trocava. Aqui tem da modalidade de handebol, o Ginga, que é o mascote do Brasil,
aqui dos Jogos Paralímpicos, do tênis, a logomarca do time Brasil. Então é isso, lá eles costumam, lá não troca camisa, eles trocam pins entre atletas, entre atleta e torcedor. Eu tirei foto com o Davi Ferrer e até peguei uma raquete que ele quebrou por estresse no jogo. Ele quebrou a raquete, aí eles entregam a raquete pro árbitro de cadeira, aí o árbitro de cadeira levava para a sala que eu tava. Aí nessa sala, a pessoa, o chefão, que é o Ricardo Reis, eu jogava ela fora, eu dava para alguém que quisesse. Aí teve o árbitro brasileiro, o Bernardes, que estava pitando, levou ela e não, vou ficar com ela. Aí acabou que não ficou. Aí no último dia eles, não, vamos jogar ela fora. Eu falei, não, eu quero ela. Aí eu trouxe ela de lembrança. A Fernanda é outra Fernanda. A Fernanda está um pouco mais madura, cresceu um pouco mais depois desse evento. Então, eu sinto que esse evento foi muito... cresceu muito para mim na minha experiência, tanto profissional como torcedora também. Com uma atuação perfeita de Martine Grael e Caena, o Brasil conquistou medalha de ouro na vela. Foi a 4ª medalha dourada do país, a 14ª no total. O Brasil ocupa agora o 15º lugar no quadro geral de medalhas. Aí nós fomos às ruas para saber se os patenses estão satisfeitos com o desempenho do país. Veja no quadro O Povo Fala. Estou achando legal. A expectativa poderia ser melhor, né? Mas que alguns atletas que não estavam contando tanto com medalhas e estão surpreendendo. Então estou gostando bastante. Estou achando legal. Esperava mais um pouco, mas está bom. Olha, algumas modalidades estão muito boas e outras já achei meio fraco. Tem algumas modalidades que nem estavam contando tanto com medalha e que surpreenderam, né? Estou gostando bastante. Eu acho que o Brasil está surpreendendo em algumas coisas. Foi negativo no judô, mas em compensação na vara ontem, no salto em vara, eu acho que foi uma surpresa legal. O vôlei está indo bem, o futebol está indo muito bem, como masculino como feminino, eu acho que nós estamos indo bem. Vamos ver se conseguimos ir no vôlei de praia, o vôlei dos femininos está muito bom, de quadra, tomara que ganhamos. Ainda tem bastante chance de medalha aí pela frente, né? A expectativa é boa. Vamos ver agora nos esportes coletivos se melhora, para a gente consegue algumas medalhas também. Parece que em relação às outras equipes está bem fraco, né? O Brasil está bem em desvantagem no quadro de medalha. Eu acho que está faltando o berço, né? Acho que está faltando começar desde cedo, né? A gente vê falar aí da equipe dos Estados Unidos, da China, do Japão, eles começam lá com 2, 3 anos de idade, começam a treinar. Aqui os nossos atletas vai começar muito tarde, eu vejo o principal é isso. Falta um pouco de estrutura, porque tem país bem menor que o Brasil que está ganhando Olimpíadas, como Jamaica, outros da África lá que são bons, só que o Brasil está deixando a desejar na falta de estrutura, educação, que é importante para o esporte. Poderia ser melhor, né, se tivesse incentivo aí da administração pública, do governo, para ajudar os jovens. Às vezes a gente fica satisfeito com a participação do Brasil, mas em muitas situações o Brasil não tem aquele incentivo do governo para ter um bom resultado no esporte. Eu acho que isso falta muito do nosso governo para poder levar o Brasil às grandes potências das Olimpíadas, que é igual aos outros países que estão lá em cima. Pois é, a voz do povo é a voz de Deus, como diz aí o velho ditado. Bom, e você vai ver depois no intervalo, vamos mostrar a reunião que definiu as regras para a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. E o aniversário de 3 anos do programa que auxilia dependentes químicos e os familiares. E por 7-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu na tarde desta quarta-feira que candidatos não poderão ser excluídos de concursos públicos por possuírem tatuagem. A decisão foi tomada enquanto os ministros discutiam recurso apresentado por um candidato reprovado nos exames de saúde de um concurso da Polícia Militar de São Paulo, por ostentar uma tatuagem na perna direita, o que contrariava as normas previstas em edital. Na sessão plenária de ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal
decidiram que editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Um grupo de apoio em Patos de Minas tem tido papel decisivo na recuperação de dependentes químicos e no apoio a seus familiares. É o Amor Exigente, que está completando 3 anos em Patos de Minas. Atualmente, cerca de 40 famílias são atendidas. Há 3 anos, Patos de Minas conta com um grupo de apoio Amor Exigente, que cuida de dependentes químicos. Na associação, já passaram dezenas de pessoas, tanto usuário quanto familiares que dão apoio ao processo de recuperação. Começou foi em maio, 19 de maio de 2013, né? Lá no CREAS, na rua Dona Luísa, com a parceria com a Marcilúcia e a Maria Augusta. E depois tivemos suporte do Paulo Danicoli, né, o promotor de justiça. E a gente começou as reuniões lá e ficou muito pequeno o espaço que tivemos lá no CREAS, e aí a gente veio para cá. Aí daqui a gente já abriu lá nos Capuchinhos, abrimos no Sebastião Amorim, que está fechado no momento, mas já estamos abrindo uma nova Alvorada e reabrindo a do Sebastião Amorim novamente. Esta é Rosiane. Ela conheceu o caminho das drogas aos 14 anos. A realidade foi dura para esta mulher. Toda essa vida das drogas, Rosiane conhece bem de perto. Foram 5 anos perdidos para o vício, até que ela resolveu dar um basta. Teve uma atitude corajosa, aceitou a internação e pediu ajuda para se livrar das drogas. Hoje, aos 30 anos, ela se orgulha por ter se livrado desse caminho. Eu comecei o meu uso aos 14 anos de idade, na maconha, depois foi para a cocaína e já direto ao crack. Tive 11 internações, né? As 3 últimas involuntariamente contra a minha vontade, que entrou com a intervenção da minha família, que eu fui para o estado de São Paulo. Eu cheguei a um ponto de perder realmente o controle, de vender minhas coisas, né, de vender, prostituir, de roubar. Então chegou em total insanidade. Chegou um ponto que eu andava nas ruas, né, que eu já não ouvia mais, tirava tudo dentro de casa e meu pai já não tinha sossego. E a partir do momento que depois que houve a internação, não as primeiras que a gente fazia, eu fazia na verdade para agradar, para chamar atenção ou para adquirir algum bem, quando chegou um momento dentro da instituição que eu falei, não, chega, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais sofrer, foi onde eu tomei a decisão. Porque pode passar a quantidade de internações o suficiente se a pessoa não tomar uma decisão na sua vida. Cerca de 40 famílias de Patos de Minas levam para o Amor Exigente o drama que vivem no mundo das drogas. Completando 3 anos de existência, o grupo resolveu homenagear os colaboradores que tanto auxiliam o grupo e ressaltaram a importância do trabalho para o usuário. É a própria sociedade, os próprios membros da sociedade se organizando em grupo e fazendo esse trabalho do Amor Exigente, que busca ensinar as famílias a lidar com a problemática do uso de drogas. Causa muito sofrimento esse uso, causa muita dor e aqui ajuda a aliviar essa dor, a tirar esse sofrimento, na medida que ajuda a recuperar os doentes e os familiares dos drogados. O trabalho deles são ajudar as pessoas que realmente querem ajuda e são parceiros de várias clínicas, então assim, pelo tudo que a gente presencia, eles sempre fazem tipo o passo inicial para a pessoa, o apoio, o amor, o carinho que a gente vê aqui com eles e dos agradecimentos, do depoimento do pessoal. Então você vê que são fundamentais na vida das pessoas. O importante é que a família se trate, né? O importante é que os donos de clínicas, os terapeutas, que a própria família busque um grupo de apoio, né? Os donos de clínica e as clínicas encaminhem. Não só existe Amor Exigente Patos de Minas, tem a Alanon, né? Que as famílias também têm aquele apoio, que conheçam realmente o que é dependência química, o que é o cognitivo comportamental, o que é um comportamento inadequado, o que é uma articulação, o que é uma manipulação, o que é uma justificativa, o que é uma transferência, entendeu? São informações extremamente essenciais para nós mesmos, né? E para lidar com o nosso cliente querido. E uma reunião na manhã de hoje entre presidentes de partidos políticos e representantes de emissoras de rádio e TV e da Justiça Eleitoral definiu regras para a veiculação da propaganda eleitoral. Este ano houve mudanças. O tempo destinado aos candidatos também diminuiu. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no próximo dia 26 de agosto.
Houve muitas mudanças em relação à propaganda eleitoral nas eleições deste ano. E para esclarecer e definir como serão vinculadas essas propagandas, o cartório eleitoral realizou uma reunião junto a representantes dos partidos e meios de comunicação. É uma reunião da Justiça Eleitoral com os representantes das emissoras de rádio e dos partidos para a distribuição do tempo e da ordem da propaganda eleitoral. Na oportunidade, houve o sorteio das propagandas gratuitas e para cada cargo que será disputado, foi definido um tempo e quantidade de inserções. Foram sorteados a ordem de apresentação. Ficou definido que as inserções deverão ser de 60 segundos, podendo também ser divididas em 30 segundos. São previstas de 60 a 70 inserções por dia. Se for de 30 segundos, 140. Então, da hora vai ter uma chamadinha do candidato a vereador. E a do prefeito, não, esse é um horário definido, 10 minutos e 10 minutos. Em relação à divulgação nas mídias, sejam elas gratuitas ou pagas, há normas que devem ser respeitadas e, caso sejam descumpridas, o candidato poderá ser multado. E em caso de dúvida, façam previamente uma consulta para que não incorram naturalmente nessas multas, que é a sanção principal, havendo a possibilidade, é mais remota, mas existe inclusive de ser sancionada aquela pessoa que fizer a propaganda irregular também pelo abuso, né, do poder econômico ou político, conforme o caso. Então, é alguma coisa que os partidos deverão observar e eu espero que aconteça tudo num clima de muita tranquilidade, se Deus quiser. Uma cartilha foi criada e está disponível no site do TRE para esclarecer o que pode e o que não pode ser feito se tratando de propaganda política. Das últimas eleições para cá, algumas restrições, a propaganda ela está mais limitada, está limitada no tempo e também nas formas de se realizar a propaganda. Nós imprimimos, inclusive, um material, né, contendo aquilo que pode e não pode na propaganda. Estamos, né, disponíveis, tanto o juiz eleitoral como os promotores, os juízes eleitorais, como os promotores eleitorais também, para orientar no caso de alguma dúvida, se os partidos tiverem alguma questão, né, sobre a qual não tenham certeza. E eu fiz uma exortação aos partidos para que observem, né, a legislação. E com o aumento do consumo residencial de energia elétrica e a redução do ritmo de geração pelas usinas hidroelétricas, conforme dados do Operador Nacional do Sistema, especialistas acreditam que será inevitável o anúncio da bandeira amarela já a partir de agosto. Isso significa que, a partir de setembro, para cada 100 kWh consumidos, será pago um adicional de R$ 1,50. A título de compensação, a título de comparação, um apartamento com 2 moradores, por exemplo, em que ambos passam parte do dia fora, consome em média de 300 kW ao mês. Estima-se, portanto, um aumento de R$ 4,50 na conta com o hasteamento da bandeira amarela. No próximo bloco aqui no NTV News você vai ficar sabendo como uma clínica de recuperação usa a produção de hortaliças como terapia para os dependentes químicos. É já aqui no NTV News. E uma notícia triste para o meio de comunicação em Patos de Minas. Faleceu na tarde de hoje o jornalista Sérgio Tavares. O ex-assessor de imprensa do Esporte Clube Mamoré enfrentava problemas cardíacos e teve que deixar o cargo após sofrer 2 infartos seguidos durante uma partida do Clube Esmeraldino. Na época, colegas que estavam no local chegaram até a anunciar a morte, mas ele conseguiu se recuperar. Atualmente, Sérgio comandava um programa de rádio e o site de notícias Diário de Patos. O corpo de Sérgio Tavares está sendo velado na sala 1 do velório Bom Pastor. Uma clínica de recuperação em Patos de Minas utiliza a produção de hortaliças como terapia para quem luta contra a dependência do álcool e das drogas. Além de fazer bem para o tratamento, o trabalho ajuda a manter a instituição e oferece produtos fresquinhos para a comunidade. Um refúgio a cerca de 8 quilômetros de Patos de Minas, onde a paz faz morada. É lá
que pessoas que possuem algum tipo de vício são tratadas e recebem uma segunda chance para a vida. O nome não poderia ser melhor: Casa da Serenidade. A Casa da Serenidade hoje ela deve estar com 9 a 10 anos, a gente começou com muita dificuldade e hoje não vou te falar que a gente é autossustentável, mas a gente é sustentável. Qualquer um que bater na nossa porta, a gente está disponível a recebê-lo. Nós não temos essa dificuldade hoje de receber aquele que pede ajuda. Inclusive, eu acho que a função da casa é essa, é receber aquele que está caído, porque aquele que está bom não precisa da casa. Atualmente, 32 homens estão internados no local, sendo submetidos a tratamentos médicos, psicológicos e terapêuticos. Eles são encaminhados, a maioria das vezes, pelo CAPS, né? As meninas do CAPS encaminham. Assistente social da rodoviária também tem encaminhado alguns. E aquele que precisa de ajuda, né? Que tem vontade de largar o mundo das drogas, do álcool, procura a gente, a maioria das vezes, no escritório lá na cidade, muitas das vezes na floricultura, onde eu trabalhei muito tempo. Aí eles são encaminhados para aqui. Para vir para casa, o único requisito é querer mudar de vida. A partir do momento que ele queira mudar de vida, a gente está com as portas abertas para recebê-lo. O mecânico de aeronaves, Paulo Roberto, é um deles. Ele chegou à clínica há 8 meses, em busca de um tratamento para ficar longe do álcool. Hoje já se sente bem melhor, pronto para viver sem a bebida. Sofrendo, com o problema meu da dependência química do álcool, e consegui chegar até aqui. Mas aqui é muito importante, aqui eu tenho primeiramente Deus, tenho a dona da fazenda, a dona Luísa também, que me acolheu. Então nós temos orações, disciplina e trabalho, terapia, ocupacional. E também o alimento que é o espiritual primeiro, e depois o alimento carnal. Gente, o alimento que também eu tenho, muitas vezes eu ficava sem almoço, sem janta, entendeu? E ingerindo bebida alcoólica, e para mim não funciona mais isso aí, então eu tenho que permanecer aqui, porque eu gosto daqui, até ver quando Deus vai permitir eu ficar. Aqui eu tenho o livre acesso de ir e vir, desde que eu tenha o discernimento de respeito à fazenda. Os internos desenvolvem várias atividades no local. No quintal é possível ver uma delas, uma horta bem cuidada e cultivada da maneira tradicional. A horta da gente, não vou te falar que ela é orgânica, mas ela, por enquanto, a gente tem colocado só o esterco animal, que os fazendeiros doam para a gente e a gente busca. Então, assim, é uma verdura de qualidade. De acordo com a presidente da casa, a ideia é que os alimentos cultivados como terapia pudessem ser vendidos para ajudar no custeio das despesas da clínica. Mas o comércio não tem sido fácil. Aí nós começamos a plantar a horta para ajudar na manutenção da casa. E hoje nós estamos com várias verduras já no ponto de colheita e estamos com dificuldade de colocar essa mercadoria no mercado. E essas verduras é mais para ajudar na manutenção deles mesmo, que seria o sabonete, a pasta dental, desodorante, presto-barba, chinelo, que a maioria das vezes entram na casa com a roupa do corpo. Então essa horta é mais para incentivo deles, inclusive a gente já tem conseguido colocar alguma coisa em restaurante, mas coisa pequena que a gente está conseguindo encaminhar. A hora que o carro chega, você tem que ver assim, a euforia deles para ver o que sobrou, o que vendeu, sabe? Então assim, a gente necessita de colocar essa mercadoria no mercado até mesmo para levantar a autoestima deles. Os alimentos fresquinhos, como alface, brócolis e couve-flor, estão prontinhos para a venda. Interessados podem procurar a instituição. A clínica fica bem próximo ao Arraial dos Afonsos. Hoje nós temos brócolis, temos couve, alface, cebolinha, salsa, couve-flor, o repolho trapaçaí, a cenoura trapaçaí, sabe? E caso queira, ficar com a nossa mercadoria, tem o nosso telefone da fazenda, que é 9896-6203, telefone da floricultura, que já é o ponto de referência, o pessoal já acostumou procurar, internação, procurar a gente lá no Recanto da Natureza, que o telefone de lá é 3821-6204.
NTV News de hoje termina por aqui. Outras notícias, é claro, você acompanha amanhã a partir das 11h30 da manhã, no 30 Minutos, e também logo mais à noite a partir das 19 horas no NTV News. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã.